Portanto, prepara, como diz Oséias capítulo 4, prepara, ó Israel, agora eu digo, prepara, ó igreja de Leão de Judá, para te encontrares com teu Deus. E seja um defensor. E toda criança, como a irmã disse aqui, denuncie um toque, qualquer toque, que não seja do pai e da mãe. Aliás, se o pai ou a sua mãe tocar em algo que não deva, denuncie. Graça e paz, um bom sábado, neste calor que agora está tendo aqui em Porto Velho, que esse calor seja o calor do Espírito Santo, e relembrar a voz que a irmã Jéssica cantou, sem Deus nós não somos nada. A divisão sul-americana, ela, há mais de 20 anos atrás, ela escolheu esse programa, Quebrando o Silêncio, onde nós temos por consciência que somos representantes de Deus, filhos de Deus, onde uma sociedade manchada pelo pecado tem feito atrocidades em suas inúmeras formas, né? E não é diferente com o tema desse Quebrando Silêncio, as crianças. Vocês sabem que nós sempre analisamos o que estão lá fora a respeito de violência sem Jesus, mas pasmem, esse programa ele é interno e externo. Pasmem, tem lares cristãos que os filhos estão sendo violentados em todas as suas formas malignas, e uma delas é a violência sexual. E não está diferente nos lares adventistas também, devido à fraqueza, à ação demoníaca. Acabei de vir aqui de umas orientações do pastor a respeito disso, de visitas em casais familiares adventistas, que não era para acontecer em nenhum lares a respeito disso. Então nós vamos estudar um pouco sobre esse tema. Eu quero também convidar aqui a irmã Kátia e o irmão Gilberto para que eles retornem aos bancos da igreja, para que eu sinta-me mais à vontade. Quero também parabenizar, agradecer a presença de você que nos assiste pelos canais YouTube. Seja bem-vindo. Se você tiver uma Bíblia a seu alcance, por favor, abra a Bíblia. Assim também como eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Deixe sua Bíblia aberta no livro de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Nós temos aí 3 partes de Paulo falando a respeito desse assunto. Uma delas é a obediência às autoridades, a outra é o amor ao próximo, o cumprimento da lei, a obediência a Deus, e o outro parte é o dia está próximo, ou seja, a vinda. Paulo tinha uma preocupação muito grande a respeito da volta de Jesus, a ponto de, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 16, 17, a dizer que nós que estamos vivos seremos arrebatados. Portanto, o baluarte do Senhor descansa, né? Esperando a grande volta dele, mas ele tinha uma fé tão grande que ele falou, e nós que estamos vivos. Portanto, eu peço que você e eu também, nós tenhamos essa fé de que Jesus está voltando e voltará em nossa geração. Queridos, um lar sem amor é um lar perigoso. Um lar sem a paz é um lar perigoso. E um lar sem Cristo é desastroso. Portanto, Paulo aqui nos ensina alguma coisa a respeito disso, sobre a verdadeira obediência, sobre o verdadeiro amor. Vale salientar que para nós conhecermos o amor, nós temos que conhecer quem em primeiro lugar? A Deus, a Jesus, o Espírito Santo, a palavra, que aí nós compreendemos o que Ele deseja a nós. E este sábado é um sábado que nós temos mais uma oportunidade de abrir, pensar, falar sobre esse tema tão importante que é quebrando o silêncio. Portanto, se no seu lar, se você tem algo a respeito disso, por favor, ouça os seus filhos. Muitas vezes nós temos nossas tarefas seculares, nós temos tanto trabalho que às vezes quando chegamos em casa queremos apenas dormir, descansar. E quantas vezes nossos filhos, no meu caso só tenho filha, né? Filhas, e muitas vezes nós nos reunimos para debater alguns assuntos. Sai alegria, sai tristeza, sai choro, mas o importante é o diálogo. E a palavra de Deus, ela tem que ser o foco da nossa vida, a nossa regra de fé.
e temos aqui algumas orientações do Espírito de Profecia. Nós temos orientações de Deus, que é o nosso Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E eu gostaria de ler para vocês o livro de Romanos, capítulo 13, a partir do versículo 8. Nós já oramos, agradecemos a presença do Espírito Santo. Muito obrigado pela presença do Espírito Santo neste templo e em todos os templos, e que possamos ser verdadeiros adoradores. E aqui diz, a partir do versículo 8 do capítulo 13: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o ódio. O amor, está aí na sua Bíblia o amor? Então está dizendo aqui Paulo: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo a ti mesmo. Paulo, ele era e é judeu. Então, quando se fala aí na segunda parte da lei do decálogo, ele não precisa falar a primeira. Por quê? Porque todo judeu, ele tem no sangue ali os 4 primeiros mandamentos, que chama-se a oração Shema. E eles gritam lá: ouve, ó Israel, o Senhor é um só Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Esses são os 4 primeiros mandamentos. Ele não cita aqui os 4 primeiros mandamentos. Por quê? Porque ele é judeu. Mas ele cita o quê? Aquilo que os judeus não entendiam sobre amar ao próximo. Lembra lá de Mateus, capítulo 22, versículo 34 em diante, quando chega um doutor e pergunta, experimentando Jesus Cristo? Cuidado, irmão, tem muita gente experimentando você, no teu trabalho, na própria igreja, na tua rua, na tua própria casa, nos teus próprios familiares, nos estudos bíblicos que você faz, nos sermões que você faz. Alguém vai experimentar você. E não foi diferente com Jesus Cristo. E tudo isso era para quê? Para desmoralizar, para pegar em falha, para poder acusá-lo. Então veja que alguém perguntou para Jesus, um doutor, um intérprete da lei, um conhecedor da Torá, perguntou para Jesus, qual é o grande mandamento da Torá? E aí Jesus cita, o que está escrito lá? E eles iam, todo judeu bate nos umbrais da porta, assim, e grita, ouve, ó Israel, o Senhor é um só Deus. Deuteronômio capítulo 6, de 4 a 5. E aí você vê a essência do que é o amor. Mas eles não conheciam o que é o amor ao próximo. Vocês conhecem toda a história, quando Jesus fala sobre a parábola do bom samaritano e outras histórias. Aqui Paulo está reforçando que a essência da lei é o quê? É o amor. E o que é o amor? Quem é o amor? Na Bíblia, o grego, ele fala vários tipos de amores, mas o essencial é o fileol, que é o amor a Deus. Tem o amor eros, que é o amor erotizado, sexualmente falando. E aí você percebe que quando João, lá no primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 8, o que ele diz? Que Deus é o quê? É o amor. O amor não está ao lado de Deus, porque Deus é o amor. Quando eu estou falando aqui de Deus é amor, eu estou falando na essência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é amor. Agora, queridos, nesse momento em que a igreja, a divisão sul-americana, fala a respeito sobre o quebrando o silêncio, já há mais de 20 anos, um dos temas agora é uma infância ameaçada. Imagine uma criança, que nós temos o irmãozinho que é o mais novo aqui, o bebê da irmã ali. Imagine uma criança dessa sendo ameaçada de todas as formas. Física. E o extremo maior sexualmente. E nós temos visto muitos lares aí. Temos muito visto, ouvido e lido em imprensa, em livros, sobre esse tema de agressão sexual para uma criança na sua tenra idade, de 0 até 6 anos para baixo. Eu tenho 2 netinhas, uma de 5 anos e uma que tem 2 meses. 2 meses e uns diazinhos.
E quando nasceu a nossa segunda netinha, eu e minha esposa, nós olhávamos para ela e falava assim, como que tem ser humano que ainda faz mal a uma criança dessa? Quantos lares, irmãos, são atacados por essa ação demoníaca, por traumas, quem sabe, de um pai, de uma mãe? Mas aqui está falando sobre a essência do amor. Aqui, quando a palavra de Deus fala sobre a essência do amor, ele está dizendo que existe um equilíbrio delicado entre a observância literal da lei e o seu cumprimento, irmão. Nem toda observância da lei resulta em cumprimento. Mas, ao mesmo tempo, o amor não libera ninguém para transgredir a lei. Por exemplo, o amor não pode ser usado como pretexto para cometer imoralidade. E Paulo continua dizendo aqui sobre a respeito dessa colocação. E no versículo 10, o ápice do seu entendimento, no versículo 10, ele diz assim, o amor não pratica o mal. Contra quem? Contra o? De sorte que o cumprimento da lei é o quê? É o amor. É o amor. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. E aí você vê agora Jesus Cristo diante de uma sociedade onde não entenderam sobre o cumprimento da lei, e que Paulo retrata muito bem sobre a lei, a letra que mata. E diante que nós estudamos hoje pela manhã dessa semana a respeito do jovem rico, quando estava ali fazendo a explanação de uma criança, quem era maior no reino do céu, e etc, etc. O jovem rico, ele estava no meio do povo. Ele era um dos ouvintes. E ali ele entendeu que ele era um fiel cumpridor da lei. Só que não havia o quê? A sua praticidade. Não adianta você ser adventista do sétimo dia, cumprir todos os rituais que a igreja pede, mas se você não tiver o quê? A praticidade do cumprimento da lei, que é a essência do amor. Eu sei que é difícil, eu não quero ser hipócrita aqui não. Mas nós somos levados a um conhecimento, por isso que Jeremias, no capítulo 9, versículo 13 em diante, ele é muito claro, se você quer me conhecer, vocês querem me conhecer, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, então venha primeiro a mim. Venha conhecer quem eu sou. Se vocês querem se gloriar com o conhecimento, venham primeiro conhecer a minha pessoa. Isso se chama o quê? Intimidade. Quando nós temos intimidade, meu querido, a gente tem o quê? Vontade. É por isso que Jesus tinha uma preocupação com a classe religiosa que havia naquela época. Havia 5 tipos de religiosos naquela época. Os fariseus, os saduceus, os herodianos, os zelotes, e vou lembrar o outro agora, que eram os mais que cumpria a Torá, os essênios, que era provavelmente onde Jesus tinha sido criado religiosamente. Esses são os pais da igreja que falam, mas não me importa. Jesus então chega diante de uma sociedade que estava cheia de obras, de hipocrisias, mas Jesus lembrou de Lucas capítulo 19, que corrobora com Lucas 18, Mateus 18 anos, ele veio buscar o que havia perdido. Isso é amor. Ainda que Jesus conheça você, o teu problema familiar, a tua luta diária, o teu estresse, Deus conhece você. E Ele nos anima com uma injeção, que você não precisa ir no hospital para tomar um soro, uma vitamina, mas Ele anima-nos com uma injeção, que é a sua palavra, em Salmos capítulo 46, versículo 10. Ele diz lá no última parte, aquietai-vos, porque eu sou Deus. E nisso, meu amigo, Satanás, ele prepara a desestruturar a família, porque a família é uma das instituições que saíram do Jardim do Éden, uma família sagrada. E hoje a sociedade, ela nos fala sobre o patamar de uma família, sobre o ideal de um casamento. Hoje, e os nossos filhos jovens estão crescendo com esse patamar, com esse ideal de família e casamento. Vocês sabem muito bem como que é. E aí você vê lares que
mesmo cristão, estão sendo atingidos por vários motivos, vários fraquezas espirituais. Alguém pode dizer nesta manhã, e você que nos assiste pode também estar falando: ah, isso é falta de Deus, ah, isso é falta de Cristo, ah, isso é falta de ler a Bíblia. A essência é, mas como você fora criado? A minha geração, eu creio que aqui algumas gerações também, nossa geração fora criada com uma rigidez enorme, uma educação enorme. A mãe e o pai, no meu caso a minha mãe, graças a Deus, quando batia num filho, batia em todos. E quem estava dormindo apanhava. E não era de lenço, como hoje bate filho de lenço. Não era de sandalinha de borracha, como bate hoje. Era o que tinha na frente. Se tivesse uma corda, seria uma corda. Se tivesse um fio elétrico, seria um fio elétrico. Se tivesse um pau, seria um pau. Ah, era a ignorância dos pais. Eu também não discordo disso. Nós não queremos fazer isso para os nossos filhos. Mas nossos pais ou nossa mãe, no meu caso, dizia: não tem um bandido hoje. Ainda bem que a minha mãezinha, ela teve poucos filhos. Foi fácil educá-los. 17. Você pensa que é fácil criar 17 pessoas? Portanto, meu amigo, aqui está. O amor não pratica o mal. Claro que não. Contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Como eu e você, que guardamos os 10 mandamentos do Senhor, inclusive o sábado, mas somos salvos pela graça, como diz Efésios 2:8. Nós somos salvos pela graça. Nós guardamos o mandamento de Deus, inclusive o sábado, por amor a Ele, porque nós já estamos salvos. Como guardar os mandamentos agora para com o próximo? Quando você está no seu trabalho, como é o meu caso, quando você está em algum lugar e as pessoas dizem: lá vem o judeu, que guarda os mandamentos de Moisés para ser salvo. Lá vem o homem ou a mulher que não bebe café. Lá vem o homem e a mulher que não bebe refrigerante. Lá vem o homem e a mulher que não come isso, não come aquilo. O amor, ele supera tudo isso. Mas Jesus tem uma preocupação com você nesta manhã, com o seu lar nesta manhã. Porque quando Jesus aparecer aqui em Porto Velho, em cima do território de Rondônia, em cima do Brasil, em cima da América do Sul, em cima em todas as Américas, nos 4 países oceânicos, ali, e na terra mundial, Ele vai querer salvar famílias. E eu não ficarei feliz, batendo palma, dando calhambota, se ficar algum da minha família. Eu não ficaria feliz, e não vou ficar feliz, se eu subir, quem sabe junto com a minha esposa, e deixar, quem sabe, uma filha, ou uma neta ou um neto. Não ficaria feliz. É por isso que há um mistério no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, que diz que Deus enxugará essas lágrimas, meus irmãos. São lágrimas porque alguém deixou para trás um parente. Entenderam? O contexto original é esse, o Espírito de Profecia fala: alguém da nossa família ficou para trás, nós vamos chorar. E Deus vai enxugar nossas lágrimas. Queridos, a violência ela está sendo tão grande neste mundo que é normal um pai estuprar uma filha ou um filho. É normal o mal fazer tudo isso. O mundo já está gostando disso. Fala agora para esse povo cristão, que a igreja adventista também está no meio. As pessoas já estão gostando deste mundo, meu irmão. Nós já estamos ligando a televisão, vendo lá guerra, fome, tudo isso, mas não se esqueça que isso são o quê? Os princípios da dores. Mas eu posso refletir, conversando com o Pai e o Espírito Santo e Jesus aqui na Bíblia, mas há 2000 anos isso já está acontecendo. 2000 anos, guerra, fome, Covid, terremoto, nação contra nação.
E no livro de Mateus capítulo 24, que narra isso, lá no versículo 12, disse: quando Jesus voltar, porventura achará fé e o amor. O amor. Iniciei falando do amor. E o amor? Será que o amor que nós sentimos é um amor sincero ou um amor interesseiro? Eu amo você porque você me está dando isso. Eu amo você. O amor. E o que faz para termos o amor sincero? Quando nós andamos, aqui é Jesus, quando nós nos aproximamos mais de Jesus, o meu caráter que é imundo vai se transformando no dele. E aí ele fala para mim o que está escrito no livro de João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira. Ele está dizendo para mim: Carlos, eu sou a videira, você é o ramo. Se você, Carlos, permanecer em mim, você vai dar muito fruto. Porque, Carlos, sem mim, nada podeis fazer. Queridos, não queira amar as pessoas se Jesus não estiver ao teu lado. Não queira amar o teu chefe do trabalho, quando ele chama a atenção, se você não tiver Jesus, você vai retrucá-lo. Não queira amar as pessoas se você não tiver amor em Cristo Jesus em primeiro lugar. Porque é Ele que tira essa mancha que existe dentro de mim, que se chama pecado. Quando nós pegamos esse microfone, nós falamos o quê? Pai, perdoa os nossos, mas Ele já perdoou. Ele já perdoou. Por que nós pedimos sempre para perdoar os pecados? Porque a nossa mente acusa-nos dia e noite. Por isso que sem Jesus nós não podemos fazer nada. E a caminhada cristã, meu amado, é uma perseverança. E aí você vê e compreende que a palavra de Deus, ela está como uma bússola para nos orientar a respeito disso. E essa certeza nós temos em quem? Nos méritos de Jesus Cristo. Nos méritos de Jesus. Há muito o que falar sobre violência. Eu não queria me atentar aqui para dentro das fileiras, dos arraiais, dos adventistas do sétimo dia. Eu só quero dizer para você nesta manhã que o pecado tem manchado todas as classes sociais, todas as religiões. O pecado, ele entrou neste mundo, irmão, de uma forma grotesca, a ponto de que a primeira violência aconteceu lá no céu, do anjo rebelde. Foi lá a violência. É um mistério que Isaías fala no capítulo 21. Um mistério. E aí nós percebemos que este será também um mistério sobre a ação de Deus no dia que Ele voltar e encontrará apenas duas classes de pessoas nesta terra: os salvos e os perdidos. Sabe por que Jesus ainda não veio ainda neste horário 8:05? Já está quase 2000 anos. Por que Jesus ainda não veio? Será que Jesus permitiu que os seus grandes guerreiros tombassem? Será que o sangue de Abel não clama a Cristo Jesus? Será que Paulo, o sangue dele não clama? O sangue do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs que já estão na sepultura? Será que algum parente de vocês que está na sepultura não clama para Jesus voltar logo? Eu creio que sim. Eu fico imaginando João na ilha de Pátimo, no capítulo 22, versículo 7, quando ele diz na última parte: eis que cedo venham. Nós estamos gostando da violência. Nós já estamos gostando deste mundo, desse calor que está acontecendo aí. Nós estamos gostando do Rio Negro, o maior rio do mundo, seco. Nós já estamos gostando do Rio Madeira, seco. Nós já estamos gostando da injustiça, da corrupção humana, politicamente falando, e de outros detalhes. Nós já estamos gostando de crianças que até então era para elas levar seus pais na sepultura, mas agora são os pais que levam as crianças. Nós já estamos gostando disso. Nós já estamos gostando do tipo de modelo que é uma família. Nós já estamos gostando. Mas há um povo que clama por justiça e Deus está atento. Mas Deus, Ele te ama tanto, porque 1 João 4:8, que Deus é amor, versículo 16 também repete, que Deus é amor e esse amor é incomensurável.
Esse amor é incomensurável, Ele não quer que ninguém se perca. Eu fico imaginando se Jesus tivesse vindo há 6 anos atrás, eu não teria conhecido a minha neta. E o meu sonho era ser avô. Meu sonho era ser avô. Alguns têm um sonho de comprar casa nova, bonita, fazenda. Um dia eu chego lá, nem que seja na nova terra. Mas meu sonho era ser avô. Porque não tive avô. Aliás, eu tive, mas não os conheci. Eu fico imaginando se Jesus voltasse há 30 anos atrás, eu não teria conhecido as minhas filhas. Eu não teria conhecido. Mas por que Deus prolongou esse tempo? Porque Deus ama você. E Ele ama ainda as pessoas que irão nascer. Ele tem seu propósito na sua volta. Como o próprio Cristo falou lá em Mateus capítulo 24, 36 em diante. Ele sabe o dia e a hora. Mas eu fico imaginando, meu querido, se Jesus viesse agora 11:09, será que você e eu teríamos a passagem direta para o céu? Sabe, quando eu vejo isso, João na ilha de Pátmos, quando teve visões, que ele não escreveu o livro Apocalipse na ilha de Pátmos, até porque não tinha caneta, não tinha pergaminho, ele escreveu na igreja de Éfeso, quando foi ancião, passou 4 anos no Apocalipse, mas teve uma mente imbuída pelo poder do Espírito Santo, que lembrou tudinho, pormenores. Mas eu fico pensando aqui no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 7, que diz que eis que cedo venho. Mas aí você vê uma coisa interessante. Se Jesus viesse na época de Paulo, eu teria nascido, o irmão teria nascido, a sua filha, a sua esposa, e todas as pessoas que estão aqui em Porto Velho teriam nascido? Não. Mas é quando Deus olhou, Ele olhou no futuro você. E Ele te amou tanto, tanto, que Ele só teve um jeito para salvar você. Com poder imenso e infinito que nosso idioma e nossa eloquência não consegue expressar. Esse amor por você. Mas Ele olhou também a violência que aconteceria nos lares, nos N tipos de lares, nos lares cristãos. E aí eu encerro o que Pedro falou nas suas cartas, no capítulo 3, versículo 9, 10 e diante. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns dizem, mas antes, Ele quer que ninguém se perca, mas que todo chega ao arrependimento. Sabe, talvez nesta manhã aqui, enquanto a irmã vai cantar, enquanto a irmã se dirige aqui, eu fico pensando assim, quando você analisa o porquê Jesus ainda não veio acabar com toda essa violência demoníaca. Porque talvez, e eu tenho certeza, porque quando Ele olhou no futuro, lá na criação do homem, Ele viu o teu rosto. Irmão, quando eu vi o rosto da minha primeira netinha, sem nenhum dente, banguela, tanto que eu fiquei imaginando, e Deus, quando eu nasci, sem nenhum dente também, banguelo. Portanto, prepara, como diz Oséias capítulo 4, prepara, ó Israel, agora eu digo, prepara, ó igreja de Leão de Judá, para te encontrares com teu Deus. E seja um defensor, e toda criança, como a irmã disse aqui, denuncie um toque, qualquer toque, que não seja do pai e da mãe. Aliás, se o pai ou a sua mãe tocar em algo que não deva, denuncie. Claro que aqui são lares cristãos, mas essa semana a igreja adventista de Nova Porto Velho teve umas visitas em colégio explicando sobre o assunto. 3 jovens e meus irmãos, 3 jovens choraram depois da palestra e se abriram com as pessoas que estavam lá e falaram o que estava acontecendo nos seus lares. É por isso que Salomão, na sua sabedoria que vinha do céu, ele diz lá no livro de Eclesiastes capítulo 4, que o cordão de 3 bordas jamais é quebrado. A primeira borda sou eu, a segunda é minha esposa, e a terceira no centro é Jesus Cristo. Talvez você que nos assiste também, Jesus Cristo é o seu tesouro. Não sei qual é o seu problema, mas eu sei quem é o Deus no qual eu creio.
Querido Deus, querido Jesus, querido Espírito Santo, este mundo realmente está numa violência que aos teus olhos derrama lágrimas. Não foi à toa que lá na cruz do Calvário, ao entregar o seu corpo, o Senhor gritou em aramaico, Nishlen. Obrigado, Senhor, porque está cumprido. E agora o Senhor clama para os seus filhos que conhecem a tua voz, sabe quem é o Senhor. Entrego à igreja aqui da Leão de Judá e também na pessoa do pastor Judivânio, para que continue levando, Senhor, a verdade com amor e misericórdia. E se há lares, Senhor, que cometem violência, eu sei que teu Santo Espírito possa estar visitando conforme o clamor, quem sabe, de uma criança, de uma jovem, ou até mesmo de um adulto. Obrigado pelo teu amor. Ensina-nos o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima vez, em nome de Jesus.